Então hoje nós vamos continuar a nossa escola sabatina de todo sábado. E a lição de hoje fala sobre A Caminho do Calvário, é o título da lição dessa semana. E o versinho é assim, ó: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Esse é o versinho dessa semana. Vocês lembram como foi semana passada? Jesus realizou a cerimônia da Páscoa com os discípulos, né? Fez a ceia junto com os discípulos, lavou os pés dos discípulos. Foi um dia muito importante, porque Jesus ensinou lições importantes para os discípulos, para que eles fossem humildes, para que eles sempre fossem servos das outras pessoas. E aí, sabe, depois daquilo, Jesus, ele saiu dali com os discípulos e ele foi lá para o jardim do Getsemane. Era um lugar muito bonito, e aí ele foi lá orar. Ele passou aquela noite orando, em oração, junto com os discípulos. E aí ele chamou os discípulos para ficarem lá perto dele, para orarem junto com ele, mas sabe, os discípulos que estavam lá, junto com ele, em vez de orarem, de repente os discípulos estavam dormindo. Olha, os discípulos não conseguiram ficar acordados com Jesus orando. Eles não conseguiram permanecer ali a noite inteira orando com Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer? Sim. Sabia. Ele sabia que ele seria preso, ele sabia que ele seria morto, crucificado na cruz, mas ele precisava de poder vindo do céu. Por isso Jesus resolveu passar ali a noite inteira orando. E os discípulos dormiram, não conseguiram passar a noite orando com Jesus. Eles passaram a noite inteira orando? Jesus passou a noite inteira orando. Ele pedia que Deus desse poder para ele conseguir fazer tudo o que ele tinha que fazer. E então, no dia seguinte, Jesus foi levado preso, ele foi levado pelos soldados, foi preso, e aí os soldados levou ele lá, levaram Jesus perante Pilatos, perante Herodes, perante o sumo sacerdote, e eles deram aquela sentença terrível para Jesus. A sentença era que Jesus seria crucificado. E então eles mandaram, levem Jesus para que ele seja açoitado. Jesus aquele dia recebeu muitos açoites, ficou machucado, com as costas sangrando, as mãos amarradas. Foi um dia muito terrível. E os discípulos, sabe, eles ficavam só de longe olhando, porque eles estavam com medo. E ali os soldados, vamos, e levaram Jesus, e Pilatos deu aquela terrível sentença que Jesus seria crucificado, e então Jesus foi levado. E agora os soldados, eles estavam levando Jesus lá para o Calvário, lá para onde ele seria crucificado, e muitas pessoas estavam em volta. Uma multidão estava em volta de Jesus, eles queriam ver o que ia acontecer com Jesus. Como que ia acontecer tudo aquilo? E os soldados ainda falaram para Jesus assim, olha, você vai carregar a sua cruz. Essa cruz pesada, essa cruz de madeira muito, muito pesada. Você vai carregar essa cruz. Mesmo estando cansado, mesmo tendo sido açoitado, machucado, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus, arrancaram as roupas que ele estava vestido. Mesmo assim, ele ainda teve que carregar a cruz. E no meio daquela multidão, os soldados ficavam perto de Jesus, porque eles falavam assim, não pare, você precisa chegar lá na montanha do Calvário, não pare.
E Jesus estava ali carregando aquela cruz pesada e ele estava cansado, cansado. E ele tinha momentos que ele até caía. De tão cansado que ele estava, ele até caía. E a cruz pesada em cima dele. Então, de repente, no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali para ver Jesus, chegou um homem. Tinha um homem ali perto. Então, um dos soldados foi lá perto daquele homem e falou: como é o seu nome? E ele falou: meu nome é Simão. Simão Pedro? Simão o Cirineu, não era Simão Pedro, não. Meu nome é Simão. E o soldado falou assim: então é você mesmo. Você vai carregar a cruz de Jesus. Eu? É você mesmo. Pode ir lá e pegar a cruz. E lá foi Simão. Simão foi lá. Jesus já não conseguia mais carregar a cruz. E Simão foi lá e veio e começou a carregar aquela cruz pesada. E Jesus ia perto de Simão assim, Jesus ia andando perto junto deles. E os soldados ali também em volta, sabe, olhando. E a multidão lá. Todo mundo perto olhando. Jesus carregava junto com Simão? Não, Jesus agora ele só ia andando perto de Simão. E quem carregava a cruz era Simão de Cirene, Simão Cirineu. E Simão ia carregando a cruz, mas ele ia pensando assim: nossa, esse homem estava preso, ele está aqui machucado. E mesmo assim ele tem que carregar essa cruz tão pesada. Não fizeram nem um caminho mais curto para chegar lá. Não tem nem um caminho mais curto. Eu acho que esses soldados, eles são maus mesmo, porque eles querem ver esse homem, coitado, sofrendo. Não tem um caminho mais curto, não tem uma cruz mais leve. Esses soldados são maus, eles querem humilhar mesmo quem está preso e quem tem que levar a cruz lá para o monte do Calvário. E Simão foi pensando, sabe, em como estavam tratando Jesus, como Jesus estava machucado e triste e tudo isso que estava acontecendo com ele naquele dia. Mas Simão, ele carregou a cruz de Jesus sem nem reclamar. E ele pensou assim: bom, se eu tô aqui, se eu posso ajudar esse homem, então eu vou ajudar. Eu vou carregar a cruz dele. É pouco que eu posso fazer. É muito pouco. Mas eu vou fazer isso. E Simão carregou a cruz de Jesus até lá no Calvário. E sabe, tudo isso que aconteceu na vida de Simão, o Cirineu, nesse dia, deve ter transformado o coração dele. Porque agora ele fez parte do sofrimento de Jesus. Ele fez parte desse momento tão difícil da vida de Jesus, que foi este momento de sofrimento que ele foi crucificado. Sabe? Simão deve ter aprendido muito sobre o pesado fardo que Jesus carregou. E nós? Qual é a nossa parte nisso? Qual é a nossa parte em carregar o fardo do outro? A gente pode fazer isso? Pode. A gente pode ajudar os outros a carregar os fardos? Pode. Pode? Pode. A gente pode ajudar os outros. Como a gente pode fazer isso? Se tem alguém sofrendo, se tem alguém com problemas, se tem alguém passando por um momento muito difícil. Tem alguém machucado e ele não consegue levantar, você vai lá e ajuda ele a levantar. Se tem algum amigo que perdeu alguém que ama, a gente pode orar. Se tem alguém que está doente, a gente pode orar? Pode pedir ao Senhor. Isso é carregar o fardo uns dos outros. Isso é ajudar os outros a carregarem o fardo deles. E mesmo nos problemas da vida, Senhor, se tem alguém que está precisando de comida, vocês podem ajudar? Pode. Se tem alguém precisando de uma roupa, a gente pode ajudar? Pode. A gente sempre pode ajudar os outros a carregarem os fardos pesados deles. A gente também tem fardos pesados para levar? Tem. Pode acontecer alguma coisa
né, ruim pra gente? Pode. E Jesus está sempre perto de nós para nos ajudar a carregar os nossos fardos pesados. Quietinho Jesus foi, como uma ovelha muda ele foi. E ele sabia para onde ele estava indo. Não sabia? Jesus sabia para onde ele estava indo. E mesmo assim ele foi quietinho, sem reclamar, sem falar nada. Ele não brigou com nenhum soldado. Ele não falou nada para ninguém. Ele ficou muito grato pelo que Simão fez por ele. E foi quietinho para a cruz. A gente pode ajudar as outras pessoas também a carregarem os fardos deles. E a gente tem que ter certeza de que Jesus, ele está sempre perto de nós para carregar os nossos fardos também. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos porque um dia o seu Filho Jesus veio a este mundo e deu a sua vida por nós que somos tão pecadores. Nós te agradecemos muito por isso. Obrigado porque Jesus, como uma ovelha tão quietinho, foi até o Calvário. Obrigado também, Senhor, porque Jesus hoje está disposto a carregar os nossos fardos. E nos ajuda. Por favor, Senhor, nos ajuda. Que nós possamos também, assim como Jesus fez e faz por nós todos os dias, que nós possamos também carregar os fardos uns dos outros. Que nós possamos olhar as pessoas que estão à nossa volta sofrendo, precisando de ajuda e ajudá-los de acordo com o que eles precisam. Carregar um pouquinho do fardo deles para que eles se sintam melhores e mais felizes e para que assim eles conheçam o amor de Jesus. Nos abençoe neste sábado, nos dá um sábado bem feliz. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.